Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai retratar um fato histórico, em que o Brasil teve um papel fundamental para que a teoria da relatividade fosse aceita dentro da comunidade científica e comprovada, de acordo com as suas premissas. Mas para a gente poder entender o fato histórico, a gente primeiro precisa entender a teoria da relatividade geral. Na semana passada a gente falou da teoria da relatividade restrita, falando das relações entre o espaço e o tempo, e os corpos com a velocidade próxima da luz, e a gente precisava entender esse caráter relativístico. E agora a gente vai falar de alguns pontos da teoria da relatividade geral, que é em relação ao desvio da luz, propriamente dito. Tá? Então, alguns tópicos aqui, em relação à teoria da relatividade geral, e aí a gente consegue entender, corpos com muita massa, como o Sol, geram distorções mais intensas, que afetam a trajetória da luz, corpos que têm uma massa muito grande, então isso prejudica, faz com que a luz sofra esse desvio. No espaço não há atrito, então os planetas eles não se aproximam do Sol, eles não conseguem se aproximar do Sol, As ondas gravitacionais são ondas que se propagam pelo tecido quando corpos com massa se aceleram, então provoca algumas ondas, Buracos negros, que eles falam de buracos negros, são tão pesados que não só distorcem, eles furam o tecido, porque eles absorvem muita energia, toda a energia que está por perto. Tudo bem? Tá? E a última frase é o seguinte: não sabemos do que o espaço é feito, o espaço-tempo é feito, mas ele comporta como se fosse uma cama elástica. E a ideia do espaço curvo é justamente isso, uma grande teia onde os corpos estão sobre essa teia. Então essa ideia da cama elástica é bem interessante para vocês tentarem entender como que funciona essa relatividade geral. Tá? Então, a teoria, para ser comprovada, a gente precisaria fazer as observações, através da luz através da posição real da estrela, A luz sofre um desvio por causa do Sol, do campo gravitacional do Sol, E aqui tem um ângulo de desvio que a gente chama de ângulo de deflexão. Então a Terra observa a estrela nessa posição, mas a posição real é dessa por causa do desvio. Tá? E como é que a gente consegue comprovar isso durante o dia? A partir de um eclipse, onde o Sol não consegue emitir toda a luz. Então as observações acabam sendo necessárias para esse tipo de situação. Tá? Bom, mas para comprovar essa teoria, para poder comprovar essa teoria, proposta por Einstein, tem um contexto histórico antes do eclipse Sobral, que ocorre em 1919, que é a Primeira Guerra Mundial. E para você aceitar essa teoria, para ter uma aceitação da teoria, primeiramente o mundo estava dividido, de um lado a Inglaterra e de outro a Alemanha. Então, assim, a teoria de Newton ela se baseava com a teoria vigente da época, e muita gente desconfiava dessa teoria proposta por um alemão, ainda mais com o mundo estando em guerra. Então, para que isso fosse realmente estudado de forma mais aprofundada, precisaria de incentivos, e de pessoas que acreditassem na teoria de Einstein e que ela pudesse ser realmente comprovada. Então, alguns dos incentivadores da teoria, dessa teoria de Einstein, é o Arthur Eddington, e o Dyson. O Arthur Eddington era inglês, mas acreditava na teoria de Einstein, achava que essa teoria de Einstein poderia realmente fazer todo sentido, e foi um dos grandes incentivadores a poder mostrar esse experimento de uma forma prática. E essas expedições se dividiram em dois pontos, a partir do que? Do eclipse solar que ocorreu em 1919. Lembrando o seguinte: a Primeira Guerra Mundial ela termina em 1918,
A teoria da relatividade geral, ela é divulgada em 1915, mas ela não é aceita, porque o mundo está em guerra e somente depois da guerra que esse estudo pôde realmente ser aprofundado e aí sim se chegar a uma observação final, né? Então, aqui é a região onde o eclipse poderia ser observado, né? Aqui é o eclipse parcial e nessa faixa aqui o eclipse total. E Sobral está aqui, ó, aqui no Brasil, né? A duração do eclipse de Sobral durou em torno de 5 minutos e 3 segundos. E uma outra expedição foi para a Ilha de Príncipe, né? E a duração do eclipse lá durou 5 minutos e 2 segundos. Só que em Sobral as imagens se tornaram melhor. Por quê? Em Príncipe, no oeste da África, foi-se um dia nublado e que prejudicou as imagens dos observadores. Então, em Sobral teve essa vantagem e depois teve a comprovação da teoria, né? Aqui algumas fotos da equipe que esteve em Sobral com os observadores, né? Os pesquisadores, tanto ingleses quanto americanos quanto brasileiros, né? E aí vale ressaltar que os ingleses na Primeira Guerra pertenciam à Tríplice Entente e a Alemanha à Tríplice Aliança, né? E no caso aqui, independente, né, da origem do grande cientista que era Einstein, né, que era alemão, mas não se levou em conta a nacionalidade dele para se comprovar a teoria, né? Aqui algumas das imagens do dia, que vale ressaltar, né, que no dia amanheceu nublado em Sobral, mas depois com o vento, né, as nuvens se espalharam e as imagens conseguiram ser feitas. Aqui alguns equipamentos, né, do dia do eclipse. E agora, por fim, galera, aqui os resultados, né, os resultados da pesquisa, comprovação, né, e essa teoria ela foi amplamente aceita depois a partir do que? Dos resultados de Sobral. E a partir daí, né, Einstein se tornou a pessoa famosa que ele é até hoje, né? Antes ele era um cientista que trabalhava no escritório de patentes, mas ele ainda não tinha sua teoria totalmente comprovada, a partir do que? Da deflexão da luz, do espaço curvo, que é a teoria da relatividade geral. Agora, galera, por fim, eu vou passar um vídeo para vocês, né, que foi feito pela BBC, né, tá em português, tá? E que conta, né, esses resultados do eclipse de Sobral. É bem interativo, eu acho que vai ajudar vocês a compreender. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato também, tá bom? Então, até o próximo vídeo, galera. Assistam agora esse vídeo complementar. O ano era 1919 e um grupo de astrônomos britânicos, brasileiros e americanos se reuniu na cidade de Sobral, no Ceará, para observar um eclipse total do Sol. Mas aquele não era qualquer eclipse. Ele mudaria a história da ciência. Eu sou Camila Costa, repórter da BBC News Brasil em Londres, e vou contar para vocês qual foi a participação do Brasil na comprovação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Mas vamos começar pelo começo. Em 1905, 14 anos antes do evento em Sobral, Einstein era um jovem físico de 26 anos que trabalhava em um escritório de patentes na Suíça e fazia sua tese de doutorado. Naquele ano, que ficou conhecido como seu ano milagroso, ele publicou 5 estudos que dariam o que falar no mundo acadêmico. Isso mesmo, com 26 aninhos. Em um desses estudos, o da relatividade especial, ele afirmou que as medidas de espaço e tempo poderiam mudar de acordo com o referencial. Em algumas situações, o tempo poderia se dilatar e o espaço se contrair. Mas até então, toda a física se amparava na ideia de que tempo e espaço eram absolutos. E Einstein foi além. Ele questionou a lei da gravitação universal do inglês Isaac Newton, que há mais de 200 anos era um dos pilares da física, da mecânica clássica. De maneira resumida, Einstein disse que o espaço e o tempo interligados formam uma espécie de tecido que envolve tudo ao nosso redor e que pode se curvar
de acordo com a massa dos corpos. Tá perdido? Olha esse trecho aqui da animação que eu preparei com meu colega Caco Abraham, aqui da BBC. Essas curvaturas no espaço-tempo explicam a gravidade, o movimento dos planetas e estrelas no espaço, a existência dos buracos negros e a formação do universo. Essa teoria foi chamada de relatividade geral. Ou seja, para Einstein, a gravidade não seria explicada segundo a lógica de Newton, de que os corpos se atraem uns aos outros de acordo com a sua massa, os maiores atraindo os menores. Dá uma olhada depois na animação completa que eu vou botar aqui na descrição desse vídeo. Afinal, o objetivo aqui era mostrar como o Brasil entrou nessa treta. Pois bem, Einstein publicou a relatividade geral em 1915, quando já estava em curso a Primeira Guerra Mundial. Reino Unido e Alemanha estavam em lados opostos. Então, como vocês podem imaginar, um alemão, Einstein, naquele momento, propondo uma teoria que questionasse as ideias de um inglês considerado o pai da física clássica, era, digamos, bastante ousado. Alguns pesquisadores simplesmente não acreditaram nele, outros o ignoraram. Mas havia os que acreditavam que a ciência deveria estar acima do nacionalismo. Entre eles o inglês Arthur Eddington, que era um entusiasta da relatividade. Eddington convenceu Frank Dyson, o astrônomo real do Reino Unido, a organizar uma expedição que poderia testar as ideias de Einstein durante um eclipse total do Sol. Mas por que um eclipse? A relatividade geral diz que um corpo massivo como o Sol, por exemplo, distorce o espaço-tempo ao seu redor e faz com que outros corpos menores tenham que seguir essa distorção. Para Einstein, até a luz de outras estrelas no seu caminho até nós aqui na Terra tem a sua trajetória alterada quando passa perto do Sol. Isso quer dizer que se você pudesse ver durante o dia uma estrela que está próxima do Sol, ela pareceria mais afastada do Sol do que ela realmente está. É porque a gravidade do Sol faria com que a luz fizesse uma curva. A teoria de Newton já previa um certo desvio da luz, mas a de Einstein previa um desvio 2 vezes maior. Aí vira uma questão de matemática. Seria preciso que astrônomos fotografassem as estrelas próximas ao Sol de dia e depois no mesmo lugar à noite. E em seguida comparassem a posição delas no céu a cada momento para encontrar a diferença entre as duas medidas, a prevista por Newton e a prevista por Einstein. Agora imaginem um frisson na comunidade científica. Ah, que loucura, Newton, Einstein. Isso seria fácil, se não fosse pelo fato de que não dá para ver as estrelas no céu durante o dia. É por isso que um eclipse total era essencial, para permitir fotografar as estrelas próximas na presença do Sol. Até aí tá tranquilo, né? Então, os cálculos astronômicos indicavam que, em 1919, um eclipse total seria visível da América do Sul até a África. Os ingleses começaram a calcular onde seria o melhor lugar para ver o eclipse. E aí eles receberam uma carta do engenheiro e geógrafo francês naturalizado brasileiro Henri Charles Morizet, que era o diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Ele dizia que Sobral, a segunda maior cidade do Ceará, seria o lugar para se estar naquele momento. Naquela época era comum fazer expedições a eclipses, inclusive para o Brasil, mas acontecia muito de o tempo nublado impedir que os cientistas fotografassem direito o Sol. Então, para não arriscar com a imprevisibilidade das nuvens traiçoeiras, os britânicos Eddington e Dyson fizeram 2 expedições, uma para Sobral e outra para a Ilha de Príncipe, na costa oeste africana. Mas vamos lembrar que o ano era 1915 e eles estavam no meio de uma guerra mundial. Era difícil encontrar astrônomos e pesquisadores porque muitos tinham morrido nas trincheiras. Isso sem falar no transporte. Todos os navios comerciais ingleses tinham sido realocados para a guerra. Então, até o final de 1918, Dyson e Eddington ainda não sabiam se conseguiriam realmente ver o eclipse de 1919 ou se teriam que esperar o próximo. Mas em novembro de 1918, a guerra chegou ao fim. No começo do ano seguinte, Eddington foi para Príncipe e os astrônomos Charles Davidson e Andrew Crommelin, recrutados por Dyson, foram para o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, no Porto de Belém, foi aquela festa. Todos os jornais falavam dos sábios ingleses que tinham ido observar o eclipse. Na época, o governo brasileiro até mandou uma equipe de médicos só para conter a epidemia de febre amarela no Ceará, preocupado com os visitantes. Com os visitantes, né? Porque o plano era basicamente colocar tela nas janelas das casas onde eles fossem ficar. A população mesmo
Os estrangeiros disseram nos seus diários que eles foram muito bem recebidos pelos brasileiros, mas eles ficaram impressionados com as imagens da seca. As fotos feitas na época mostram, por exemplo, um homem cavando o leito seco de um rio em busca de água e refugiados da seca miseráveis pedindo comida nas casas mais ricas de Sobral. Chegou o dia do eclipse, 29 de maio de 1919, e as pessoas já acordaram na praça praticamente. Segundo a imprensa da época, todo mundo arranjou um caco de vidro para ver o eclipse. As pessoas escureciam o vidro com a fumaça de uma vela para poder olhar o sol. A animação era tanta que na hora em que faltou vidro, quebraram a vidraça da casa de um morador, segundo um jornalista da época. O dia amanheceu nublado, mas um minuto antes que o sol fosse completamente coberto pela sombra da lua, um ventinho afastou as nuvens. Em cerca de 4 minutos, os astrônomos fizeram 27 fotos do céu, mostrando todas as estrelas que eles queriam observar. Depois, eles esperaram mais um mês, dando um rolê pelo Nordeste, até que, por causa do movimento de translação da Terra, as estrelas estivessem novamente naquele exato lugar do céu, só que à noite. Em Príncipe, Eddington não teve muita sorte. Com o tempo fechado, ele conseguiu poucas imagens aproveitáveis. Mas em novembro de 1919, foi publicado o estudo final sobre o eclipse, que dizia que as medições confirmavam a teoria da relatividade geral de Einstein. Ou seja, a luz das estrelas parecia mesmo ter sido desviada pela gravidade do Sol na medida que ele previu. E os astrônomos também diziam que as imagens de Sobral foram decisivas para chegar a essa conclusão, já que eram de melhor qualidade. Muitos testes semelhantes foram feitos depois em outros eclipses. E em 1970, as fotos de Sobral foram examinadas de novo para conferir as medidas. Tudo certinho. Até hoje, algumas das previsões da relatividade geral de Einstein estão sendo confirmadas. Por exemplo, o formato dos buracos negros, cuja primeira foto os cientistas acabaram de conseguir fazer. Os resultados do eclipse transformaram Einstein em uma celebridade mundial. Mas quem estava perto dele quando a notícia chegou disse que ele ficou feliz, mas bem calmo na verdade, porque ele já tinha certeza de que a sua teoria seria confirmada. Ele inclusive brincou e disse que se não tivesse sido confirmada, ele ia ter pena de Deus, porque a teoria estava correta. Com o passar do tempo, parte da comunidade científica esqueceu um pouco do papel de Sobral. Eddington, que foi a Príncipe na África, era mais famoso que Dyson, que organizou a expedição ao Brasil. Então até hoje a história é contada por muitos como se só os resultados de Príncipe fossem importantes. Mas Einstein não esqueceu. Ele nunca foi a Sobral, mas foi ao Rio de Janeiro em 1925 e escreveu uma mensagem para Assis Chateaubriand, que era dono do jornal que publicou uma entrevista com ele. O problema concebido pela minha mente foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Se você gostou desse vídeo, segue a gente aqui e assista aos outros. E deixe a sua sugestão aqui nas mensagens que eu vou ler todas. Inclusive, vejam também a animação completa sobre a relatividade geral que está aqui do lado. Ou aqui do lado. E obrigada, por sinal, pelas dicas sobre gripe que vocês me deram no outro vídeo. A voz está um pouco prejudicada ainda com... Bom, é isso, galera. Então, estamos encerrando aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas aí com vocês. Tá bom? Até a próxima.